Andréa, hoje dia de IPCA 15, né? Acelerando aí 1,23% em relação, né, uma alta de 1,23%. E, claro, né, tem muitas coisas que a gente gostaria de compreender dentro desse número. Tem algumas questões mais pontuais, tem algumas questões que são mais sazonais e eu gostaria de entender como você viu esse número e, claro, né, como que você está avaliando essa pressão inflacionária, essa dinâmica inflacionária de curto prazo, como que a gente consegue desvendar aí todos esses movimentos desse IPCA 15 divulgado hoje? Tentar ajudar um pouco aqui então, Felipe, porque hoje, olha, o movimento foi bem complicado desse número, viu? Tem número que às vezes a divulgação traz algumas surpresas ali, que é até difícil para a gente ter uma opinião. Bom, o número foi bom ou não, né? Que o pessoal de mercado financeiro, a primeira reação no primeiro instante, a gente tem que falar, foi bom, não, foi péssimo. Mas enfim, vamos lá. O número de hoje, então, ele veio assim, embora muito alto, né? Uma inflação acima de 1%. É uma inflação que surpreendeu para baixo o mercado, a mim também. E a gente teve algumas surpresas benignas desse lado. Então, a alimentação, que está subindo muito, as coletas indicavam isso, então veio um pouquinho mais fraco. Mas o mais relevante ali, e nesse início de ano, é muito importante olhar preços de serviços, porque tem muitos reajustes ali de início de ano, seja de médico, de mensalidade escolar, que esses reajustes, ele ditam um pouco o nível de preço ao longo do ano, porque eles não voltam mais, né? Então, o médico reajustou o preço da consulta, isso daí acaba ficando num patamar muito elevado. Mas, bem, na minha avaliação, é de que esses itens muito peculiares de início de ano, eles não mostraram uma tendência ruim, tá? Pelo contrário, eles eram até mais fracos do que a gente tinha, explicando a diferença ali, né, dessa projeção que surpreendeu para baixo, né, na divulgação de hoje. Então, eu destaco como uma leitura boa do IPCA de hoje, embora, obviamente, é uma inflação elevada, tanto a parte de serviços, colocando ali entre 7% e 8%, quando a gente pega na ponta, né, o quanto que serviço está colocando no ano, nas medidas que a gente olha por aqui. Então, é uma inflação chata, isso não muda, mas ela veio marginalmente melhor, ao meu ver. E principalmente por essas questões de início de ano, que trazem aí um pouco, que a gente brinca, né? Eles mostram que pode ser uma tendência em nível de preço para essa parte de serviços. E algo que eu também chamo bastante atenção é que a parte de bens industriais, que tudo que é ligado a câmbio, essa parte também veio um pouquinho melhor do que era esperado. Por quê? Vale lembrar que o real depreciou ano passado mais de 20%. Então, o que os modelos e toda a turma ali esperava para esse início de ano? Toda essa parte de eletrônicos, microcomputadores, mobiliários e os automóveis, eles fossem muito elevados, o preço subindo bastante, né? Então, a gente ia ter inflações altíssimas aí, até porque a inflação do atacado está muito forte, tá? E tem esse repasse para o consumidor. E já é a segunda leitura, que foi a do IPCA de janeiro, e agora que isso traz uma surpresinha para baixo. E aí é algo que a gente está estudando bastante aqui, que a gente acha que o câmbio, o efeito dele de repasse para preço, ficou em 2024, ou a maior parte dele, né? Então, a gente não teria mais câmbio para sentir na inflação nesse primeiro semestre de 2025. Então, isso já dá uma arrefecida nas expectativas e poderia trazer um pouco revisões baixistas para a inflação desse ano. Então, acho que esse é um ponto importante. A convicção vai aumentando conforme a divulgação vai acontecendo, conforme os dados vão aparecendo ali, trazendo esse tipo de surpresa. E hoje, ele veio um pouco melhor e, assim, a alta que teve foi muito concentrada apenas em automóveis. E quando é câmbio espalhado nessa inflação de bens, vem tudo, né? Vem todos os itens. Então, é isso que eu chamo a atenção e, portanto, eu finalizo aqui falando que realmente é nesse sentido que a minha avaliação para esse número, ela veio melhor do que era esperado para essa prévia de inflação de fevereiro, embora, obviamente, uma inflação de 1,23 não tem nada de bom para se comemorar, né?